Herbert Focus, Soturna Divindade. Capítulo 9. O penúltimo capítulo. Cortante conclusão. A cruz teoricamente protetiva chacoalhava no pescoço do sonolento Rui quando a bicicleta passava pelas pedras de rua de paralelepípedos rapidamente. O amanhecer começava finalmente a esquentar o corpo de Pedro, ainda um pouco resfriado pela madrugada nas buscas de geladas águas. Ele tinha consigo um sentimento de dúvida e vitória dentro de si. Não sabia se realmente havia achado o objeto há tanto buscado, e poderia provavelmente ter jogado uma noite de buscas dentro de uma lata de lixo. Mas esse sentimento pessimista era substituído forçadamente pelo menino a encontrar uma solução positiva para tudo aquilo. Mas a sua mente já ensaiava pedidos de desculpas para frustradas crianças, que provavelmente lhe culpariam por tudo o que fizeram se desse errado. Já eram por volta das 6 horas quando pararam no necrotério recém-aberto. Pedro resolveu tomar a frente e pediu que as crianças esperassem do lado de fora. Um prédio simples, com aspecto de pronto-socorro, estava com suas portinhas abertas. O adolescente entrou com a sua mochila e estava sendo tremendamente mal visto pelas pessoas da recepção, que olhavam torto para o adolescente confuso. Mantendo a postura, Pedro ainda não retirava a mochila das costas e, com voto de bons dias, iniciou suas questões. Eu gostaria de saber a respeito de um caso que ocorreu há 8 anos. Eu preciso saber se eu encontrei a prova do crime que estava faltando. Eu sou detetive e eu participo da investigação que poderá incriminar o culpado. O falecido é o Horácio Torquato. Só um momento. E a moça adentrou em uma salinha ao lado. Pedro aguardando pacientemente. Parecia ter sido um dos primeiros a chegar. Não que imaginasse qual seria o movimento e o fluxo de pessoas comuns ao local. Não tinha a mínima noção. Mas olhava em volta e só via um choroso casal abraçado, além dos indiscretos acompanhantes Rui, Rosário e Bartolomeu na porta. Via aquilo tudo com imensa confusão. A moça demorava-se. Pedro já pensava no pior. Tinham perdido tempo. E quando seu psicológico já planejava uma invasão ao local, onde pessoas transmutavam-se em picolé, a moça retornou dizendo: Pois bem, o corpo não fora sepultado por escolha da família. Mantivemos Horácio aqui conosco congelado. Se completasse 10 anos, descartaríamos o corpo por falta de provas, mas ele estava aqui para ser investigado. O seu caixão já está enterrado e o velório foi feito com ele vazio. Mas o homem está aqui. Pode me mostrar os objetos para que eu compare com o corte com a minha equipe? Os peritos podem comparar serra, lâmina e profundidade para lhe dar uma resposta certeira, se algum dos objetos que trouxe é o mesmo que matou o pobre. Claro! E o menino retirou a úmida mochila de suas costas, abrindo o bolso em que deixou os objetos cortantes. Retirou todos. Uma navalha, 2 tesouras, uma faca, um caco de vidro, um canivete suíço e um molho de chaves. Todos enfileirados no balcão do local. A moça examinou um a um. Pegou um saquinho de armazenamento com zíper e colocou todos, separados, cada um dentro de um. Pedro sentiu como se tudo aquilo fosse ser jogado fora quando ela retirou os mesmos. Decidiu sair para falar com as crianças enquanto os peritos faziam seu serviço dentro do local. Longe dos olhos de Pedro, a moça convocou outros peritos e legistas para fazer o serviço comparativo. Foi até um local extremamente resfriado, onde numa espécie de gaveta metálica jazia conservado, em um forte cheiro de formol, um homem picolé. Nu, o homem tinha cabelos ao longo do tronco e braços, além de olhos castanhos abertos. Seu aspecto de boneco era algo que não agradava os não-legistas e que não trabalhavam no local. Felizmente era positiva a ausência de Pedro por ali. Orgulhoso, era quase uma dádiva que o garoto não estivesse participando da investigação no local. 2 legistas jovens recém-formados tiraram o homem do corpo da gaveta e colocaram em cima de uma maca metálica. Viraram o homem de bruços e a moça olhou bem o corte não cicatrizado pelo formol. Felizmente, ainda que em 8 anos, o corte não cicatrizou. Foi profundo e fatal. Já estava seco, duro. Não tinha sangue e os músculos estavam congelados. Mas o furo estava lá, como no dia em que fora feito. O corpo ficara conservado justamente na esperança dessa cena acontecer, e a legista principal se mostrava extremamente animada em estar examinando-o. Ela lembra do dia em que aconteceu, e estava presente quando uma Berenice desesperada chorava a morte do marido por um objeto cortante.
E agora tinham 7 objetos encontrados em um local extremamente próximo ao que o homem jazia morto há quase uma década. Mas ainda assim, 7 objetos de efeito comparativo retiravam do saquinho, sem esterilizar, para comparar quaisquer resquícios de DNA que poderiam estar em algum sangue espirrado no objeto. Colocaram do lado. A profundidade do corte já estava toda documentada, escrito, bem como as características do corte. Não enfiariam novamente no homem os objetos, mas comparariam, por exemplo, que o canivete suíço em nenhuma de suas lâminas tinha um potencial assassino para fazer um corte daquela profundidade. Não como aquele, ao menos. A tesoura, pelo menos uma delas, ainda era uma possibilidade, assim como a navalha. E seguiram estudando o corte, sem exatamente ter uma clara resposta, por enquanto, do que seria o objeto cortante que fez o furo naquele homem oficialmente. Do lado de fora, seguiam apreensivos meninos conversando em voz alta sobre o que fariam. A depender da resposta, chegariam hoje na Assembleia com todas as respostas que procuravam durante todo esse tempo. Pedro se mostrava mais ansioso que os outros 3, e Rosália era a mais tranquila deles, ou a que controlava melhor esses impulsos ansiosos. Rui esperava por aquilo tão ansiosamente quanto Pedro. Mal podia esperar para escrever na caderneta, hoje, antes das 8 de preferência, quem havia matado seu pai. A pergunta ficou sem resposta durante 8 anos. Agora iria ser respondida pelos meninos investigativos. Era ótimo o sentimento de ter o ego inflado por uma vitória sua e de Pedro. Mas a apreensão pelo fato... Mas o medo de fracasso tomava conta de sua ansiedade, falava mais alto que sua própria voz. Não sabia agora o que faria se aquilo tivesse sido em vão. Por vezes, o medo de fracasso e de falha nos impede de tentar. Mas eles não fizeram isso. Tentaram. Porque por meio de tentativa e erro, ao menos, houve a tentativa. Embora a última palavra da técnica pudesse causar certo pânico aos ouvintes. Erro. Esperavam, caminhavam de um lado para o outro, olhavam o tempo todo para o balcão aguardando o retorno da moça. Mais de meia hora de análise, o céu já estava completamente diurno. Era oficial. Hoje era o dia da Assembleia. Esse pensamento batia na cabeça de Pedro com força sempre que imaginava o que havia de acontecer lá dentro. Hoje resolveria os problemas que tinha de resolver. Hoje terminaria o que tinha começado há tanto. Hoje o mistério seria finalmente solucionado. Hoje. E era hoje ainda que aquela mulher retornaria ao balcão com a resposta correta, um objeto cortante que lhes confirmaria a vitória de suas buscas. Ou nada, e uma sentença de fracasso pregada nas suas testas. Pedro já sentiu o sentimento de fracasso anteriormente e sabia o que era derrota. Era destrutivo. Mas o que podia fazer afinal? Se houvesse fracasso, era aceitar e seguir em frente. Mas a ansiedade não lhes permitia pensamentos positivos. Dentro da sala, os legistas comparavam. Corte profundo, aproximadamente 8 centímetros de lâmina, com espessura de 2 centímetros e altura de 4 centímetros. A tesoura era grossa demais, ainda que colocada na horizontal ou na vertical. Não deveria ser. Colocavam cada lâmina ao lado do furo e depois mediam com régua, para confirmar o dado. Um molho de chave sequer tinha potencial fatal como esse, definitivamente não. O homem fora perfurado. O grande caco de vidro, a navalha e a grande faca disputavam o pódio de primeiro lugar para ter matado Horácio. E agora estava mais fácil e mais difícil. Eliminaram metade dos candidatos, mas agora separavam objetos com potencial muito parecidos. Pegaram uma régua e comparavam um a um. É isso. Tinham uma resposta definitiva, afinal. Ensacaram o produto e foram até o balcão para anunciar para o juvenil detetive o veredito. Os meninos nervosos entraram eufóricos ao ver a moça se aproximando do balcão e não se contiveram em ficar do lado de fora. Todas as 4 pessoas entraram em silêncio e encostaram o umbigo no balcão em silêncio, aguardando o anúncio da moça. Outros legistas vieram do seu lado também, todos de jaleco, máscaras cirúrgicas na boca e toucas. Os meninos provavelmente não tinham a mínima noção que o congelado Horácio estava tão perto deles, desacordado há 8 anos esperando solução. Bem, Pedro, iniciou enigmaticamente a moça, quase fazendo Pedro chacoalhá-la para tirar logo a resposta final que parecia estar presa na garganta. Vocês tiveram êxito em sua busca. Encontraram o objeto.
e um dos legistas pegou o saquinho com zíper que estava na sua mão direita apoiada atrás das costas e pôs no balcão. É esta faca colecionável. Resolvam com a Polícia Federal o caso. Levem a arma e só voltem quando tiver tudo resolvido para que liberemos o corpo, dizia a moça, referindo-se ao corpo conservado do homem. Mas os meninos, que não sabiam do assunto, ficaram confusos com a afirmação. Acharam melhor ignorar. Acharam a faca. Acharam a arma que matou Horácio. Só restava saber a quem pertencia o objeto. Estavam satisfeitos e felizes. Agradeceram a moça cordialmente e retiraram-se do necrotério. Do lado de fora, resolveram analisar a ensacada arma assassina, utilizada há 8 anos para matar o pai de Rui. Pedro percebeu que no cabo preto tinha um S verde gravado. Rui deu um salto. Era do meu pai! Veja! Há um S de Silveira, como dentro da minha boina. E retirou de sua cabeça a boina com um S bordado do lado de dentro, na cor azul. Bartolomeu ficou ainda mais eufórico. Sim, quando achamos a boina, Berenice deixou bem claro que as coisas do Silveira tinham um S gravado. E Pedro raciocinou tudo com cautela. Se essa faca é do próprio Horácio, é de alguém que não queria ser descoberto, mas tinha acesso às coisas de Horácio. Prosseguiu o garoto com claro raciocínio. O meu pai era melhor amigo do homem, junto com o Saulo. Mas o Saulo não tinha motivos. E Bartolomeu tentava ligar falhamente os pontos. Possivelmente é um assassino que tenha. Uma vez eu encontrei meu pai chegando em casa com a camisa cheia de sangue no dia que Saulo morreu. Ele não se importava, como se já tivesse feito isso antes. Ele pode ter matado Horácio por encomenda de Tiago, por exemplo. Alguém com sangue tão frio para assassinar não poderia tê-lo feito pela primeira vez. Eu acho que a gente pode perguntar para minha mãe a respeito. Já eram mais de 10 horas e talvez eles não acordassem a moça. Rui afirmava tudo aquilo com convicção. Se soubermos onde ele ficava armazenado, talvez não seja muito difícil deduzir quem atacou. Eu acho que o uso da faca de Horácio coloca Tiago fora de questão. O homem sequer fazia parte da seita, gente. Sendo esse um item de colecionador, apenas alguém muito próximo dele poderia fazer algo a respeito de objetos tão pessoais quanto estes, afirmava Rosália, tentando raciocinar. Alguém como meu pai, prosseguia Bartolomeu, com sua acusa que continha uma pontinha de medo e receio sempre que afirmava. Eu acho que existe essa possibilidade. Confiem, gente, eu conheço meu pai. Um detetive não trabalha sem provas, gente. Seguimos as buscas. Próximo destino, casa do Rui. Eu acho melhor que o Rui não entre, né? Espere do lado de fora. E nesse raciocínio, ambos subiram em suas bicicletas, rumo à casa de Berenice e Álvaro. O sol já esquentava suas cabeças, em forma que já afugentava de suas memórias o frio da madrugada que sentiram. Pedalando, com as garupas, mochilas e todo o peso físico e psicológico nas costas magras, os meninos levaram pouco menos de 1 hora para deixar Rui na padaria Sonho de Pão, tomando um delicioso milkshake de Floresta Negra, enquanto aguardava os meninos chegarem ao destino. O destino seguiu como esperado, sem a presença do menor, até a casa que este anteriormente morava. As bicicletas pedalavam urgentemente e com pressa, até chegarem na calçada que anteriormente Rui ficava escutando Mário Reis no fim da tarde. O cheiro de café invadia a rua com frescor e trazia a Pedro memórias de casa. Aquela madrugada fora sem aviso prévio devia ter preocupado seus pais. Mas a sua cabeça não devia se distrair com problemas alheios ao caso Horácio. Faca na mochila, olhar penetrante, bicicleta estacionada ao portão e dedo na campainha. Berenice aparecera como solicitado pelo chamado em seu portão, e ao reparar naquela pequena reunião formada pelas presenças de Rosália e Bartolomeu, a moça se mostrou surpresa. O que raios tinha acontecido para que eles viessem lhe solicitar para algo? Foi algo com Rui? Pois, disse a moça com olheiras, hoje com uma camisola celeste e uma xícara branca com bastante café preto dentro. No que eu posso ser útil? Entrem, por favor. E saindo da porta, que já recebera Saulo, Horácio e tantos homens que hoje não estão mais aqui, puderam entrar as crianças, lideradas pelo detetive juvenil. Adentraram pela sala, onde aguardavam calmamente que Pedro conduzisse a história. Porta trancada. A moça puxou uma cadeira na sala de jantar. Álvaro não estava em casa.
A luz não estava muito acesa, o café não estava tão quente, e Pedro não tomava a iniciativa de falar nada. Berenice se fazia extremamente receptiva. Sempre foi uma ótima anfitriã, ainda que um tanto quanto melancólica. Já eram praticamente 10h30, e Pedro decidiu iniciar o assunto direto ao ponto. Não iria começar assunto nenhum se não começasse a falar, finalmente. Bem, Berenice, tudo o que temos que resolver é simples. O que eu tenho a falar contigo é um assunto tremendamente delicado, do qual há muito não é resolvido. Eu não sei a melhor forma de te falar sobre, então eu vou direto ao ponto. Eu tenho em mãos o objeto que matou Horácio. O homem fora perfurado, e como atestado de óbito garante, por facadas. E eu tenho a faca que usaram covardemente para matar Horácio pelas costas. A moça arrepiou-se e sentiu um mal-estar, lembrando toda a depressão que enfrentara desde o assassinato do marido. Mas foi com o silêncio da moça que o garoto decidiu prosseguir o questionamento que teria que fazer a Berenice. Olha, basicamente o homem fora morto no Rio São Carlos. À beira do rio, pudemos perceber que ninguém sequer investigou o caso do assassinato, ou qual foi a arma do crime. No mínimo algum perito foi subornado no meio do caminho para não fazer isso e deixar ignorada a faca debaixo das águas. Mas eu e Bartolomeu entramos no rio para fazermos as buscas necessárias. E lá embaixo, encontramos alguns objetos. E todos foram ignorados pelo necrotério, exceto por um. E o garoto retirou a mochila das costas. Rosália e Bartolomeu assistiam à cena com bastante foco e atenção. Essa faca colecionável com um S verde é a faca que matou seu marido. E a quem pertenceu essa faca? A moça titubeou um bocado antes de responder. Que sensação estranha, não poderia ser. Olhava para os lados como se alguma presença ou algum gongo que soasse pudesse lhe salvar de alguma coisa ou alguma questão que estivesse lhe atrapalhando a responder. Entalada na garganta, a resposta certeira parecia lhe rodar a cabeça. E grandes memórias do tempo em que o homem era vivo piscavam na cabeça. O garoto aguardava a resposta, mas não cobrava a mesma. Deixava que a moça respondesse no seu tempo, e ela começou a lacrimejar. Pegou a faca com a trêmula mão direita e retirou-a de cima da mesa de madeira, que fora palco de um assassinato em cerca de um mês. A moça olhava a faca com enorme atenção aos detalhes. O brilho metálico e reflexivo piscava em seus olhos e trazia consigo memórias do homem. O S gravado e brilhante, assim como na boina de Rui, trazia a resposta na sua boca. Tantos momentos bons, tantas dúvidas a respeito de traição, tantos questionamentos e ainda assim tanto amor para dar e receber. O casamento era muito bom no seu final, mas depois que acabou, sua vida perdeu todo o rumo. E isso talvez fosse natural. Muito amor pode virar muita raiva ou muita tristeza. Sentimentos intensos têm vertentes intensas quando são redirecionados para outros sentimentos, e esses se tornam tão intensos quanto. Se um romance não possui um final saudável, e seu sentimento é canalizado para outro, a intensidade deste pode ser tão forte quanto o próprio amor original. E Berenice sentia uma forte tristeza na intensidade de seu amor há 8 anos, e a mesma sentia raiva do assassino inexistente, na mesma intensidade. Mas tudo havia de ser resolvido quando a confusão em sua cabeça terminasse e a resposta finalmente fosse cuspida para fora. Essa faca pertencia ao Horácio, como o rótulo da família bem indica. Horácio gostava do meu sobrenome e pediu que gravássemos suas coisas como Silveira e não Torquato. Assim eu já poderia utilizar os meus itens bordados da minha vida de solteira. Ele pretendia mudar seu registro e tornar Silveira. Ele pretendia mudar seu registro depois e tomar Silveira para si, assim como eu peguei Torquato. Enfim, ambos seríamos Silveira Torquato, tal qual Rui. E essa era uma de suas pequenas facas colecionáveis. Eu tenho mais algumas delas guardadas no porão, eu posso levá-los até lá, afirmou a moça, responsavelmente afirmando tudo o que sabia, com cuidado para detalhar a questão dos sobrenomes. Afinal, é natural que o sobrenome masculino passe para ela. E Berenice Silveira Torquato era assim, bem como Rui Silveira Torquato, mas não era assim com Horácio Torquato. Mas a moça dizia que a faca era dele, então era. Pois bem, eu imagino que alguém invadiu seu armário. Vamos procurar pelas chaves ou coisas nesse sentido. Iremos analisar as coleções de Horácio e confirmar se essa faca era dele. E embora eu ache que eu já tenha a resposta, eu só preciso confirmar.
Bartolomeu e Rosália podem esperar aqui se preferirem, afirmou Pedro, já planejando a resposta e o veredito de tudo. Pois bem, Berenice, guie-me ao porão se puder. Hei de lhe responder ao que estou vendo agora mesmo que houve com Horácio. Só me deixe confirmar um detalhe. E pegou a faca da mão da moça. Bartolomeu e Rosália esperaram até que os dois fossem no quarto da moça, de onde era a entrada para o porão, para que assaltassem a geladeira um pouco. Aquele era um ambiente comum para ambos, já que era a casa de Rui, que estavam sempre visitando. Portanto, não se sentiam culpados em encher um copo de leite e comer alguns biscoitos em formato de rosca sem parecerem deselegantes. Claro que isso no contexto de estarem sozinhos. Na presença de Berenice podia ser desrespeitoso. Acha que meu pai pode ter matado o pai de Rui? Questionou o garoto, na ponta dos pés, enchendo seu copo de leite até a metade e quase derramando na pia. Eu não sei, mas ainda que isso seja horrível, não deixa que isso estrague a amizade de vocês. E pegou o copo de Bartolomeu, que lhe servia também. Acho que Pedro vai saber o que fazer, seja quem for o culpado. Se for Horácio, ele já estava condenado por outras coisas. Se for seu pai, é só mais um homicídio na lista. E o menino entregou um desânimo na linguagem corporal, que Rosália sentiu como uma flecha escrito culpa atirado em seu próprio estômago, que arrepiou suas costas ao perceber o que dissera, culpando o pai do amigo. Pense que estarias protegido, afastando-se dele. Sua família seria muito mais saudável sem a presença de alguém como ele. Pense no perigo que corre sua mãe, dormindo todas as noites ao lado de alguém como ele. E o menino reagiu, com uma cara de quem, ainda triste, assimilava o que ela estava tentando dizer. Tem razão. E bebeu o copo de leite gelado rápido, como quem bebesse água. Eu acho que tudo vai ser resolvido como tem que ser, de forma justa. E a menina fez como ele, bebendo como um bêbado fazia ao bar, para extravasar a ansiedade em alguma bebida alcoólica. Batendo os copos na pia, eles se abraçaram, e Bartolomeu começava um chorinho tímido, pensando na ideia de seu pai ter matado o pai de Rui, e a forma como tudo isso podia influenciar na amizade de ambos. Berenice foi até seu quarto, e com a ajuda de Pedro levantaram a cama de casal, caindo travesseiros e tudo mais. Uma tábua de madeira perfeitamente encaixada, com um espaço em baixo relevo para o encaixe de mão, se mostrava o lugar inquestionável de uma porta de um possível porão. Um óbvio porão, aliás. Madeira mais escura que o resto do piso, envernizada e extremamente bem conservada, tornaram a porta de porão mais elegante que o Pedro já vira. A tábua foi retirada em conjunto, revelando um buraco fundo com uma escada de mão escura encostada na parede. Desceram naquele breu. Pedro estava com os pés no 5º degrau e mãos no 2º. Desceu mais 2, 3, 5. E Berenice também entrou na sala. Quando o garoto atingiu o solo depois de uns 8 degraus, resolveu acender a luz. A lâmpada encandeceu o ambiente de forma amarelada. Entulhos, baratas, novelos de poeira e muitas caixas e prateleiras com objetos aleatórios aparentemente jogados se mostravam por ali. Parecia inclusive o estúdio em que ocorriam as reuniões da seita. Por fim, Pedro retirou a mochila das costas e acenderam lanternas de mão, entregando uma para Berenice. A moça da camisola azul guiou o garoto para o fim da sala, que tinha um tamanho considerável para caber uma festa de umas 30 pessoas aparentemente, onde jaziam as prateleiras colecionáveis do marido. Prateleira metálica com porta de acrílico fechadas com um cadeado. 5 facas, todas com um S amarelo gravado. Ao lado, uma coleção de selos, todos colados em uma folha com um S amarelo gravado dentro. Ô, Berenice, temos um problema aqui. A cor de Rui é azul. A cor de Horácio é amarela. A cor do bordado nas suas roupas é vermelha. A família Silveira Torquato segue um padrão de cores primário, ao meu ver. Coisa que não acontece com essa faca. Essa faca não era de Horácio ou... E Pedro retirou a faca do bolso. Esse verde aqui é musgo, né? Tirou do ziplock e esfregou em sua camisa, sujando-a toda, mas mantendo o foco. Ao ser esfregado, a cor revelada era amarela, desbotado e enferrujado, mas amarelo. Era uma faca legítima de Horácio. Passada a confusão, Pedro iniciou em voz alta o trajeto que levaria a resposta até a moça. Pois bem, enquanto eu acreditava junto com você a faca ser verde, eu tinha outra proposta. Tinha comigo que essa faca era pertencente a outro Silveira, Álvaro. Por isso a cor destoante.
Mas isso era uma verdade improvável, visto que é claramente uma faca pertencente à coleção do homem. E tentava raciocinar depois da quebra de expectativas. Se não era Álvaro, era alguém que tinha acesso ao porão que pegou essa faca. Aonde fica esse cadeado? Na época, em sua gaveta de cuecas, junto com um revólver. Eu guardo a chave de meu armário nas gavetas de um guarda-roupa também. E começou a raciocinar junto com Pedro. Alguém que entrou em casa sabia onde estava a faca. Quem, a princípio, furtou a chave do cadeado de Horácio? Foi um serviço bem planejado, visto que trancou de volta o cadeado ao sair. Berenice, tu te lembras de alguém que entrou em sua casa horas antes do assassinato acontecer? A moça deu a resposta que o Pedro precisava ouvir. Surpresa, a moça culpava-se por não ter percebido o óbvio. Eles estavam próximos e juntos há tanto tempo. Como que ela não enxergou? Pedro, satisfeito, conteve-se em dar pulinhos por finalmente ter descoberto a questão. Abraçou Berenice e prometeu resolver tudo ainda hoje. Agora tinha um nome. Agora sabia quem tinha matado Horácio. Agora sabia como conduzir seu discurso na Assembleia. Berenice, agora temos o culpado. Fique tranquila, eu vou resolver tudo isso hoje. E a moça chorava, abraçada fortemente. Eu hei de acabar com toda essa palhaçada em algumas horas. Eu vou dar um pulo em casa para terminar de resolver tudo. Eu peço por favor que vá até a Assembleia e não entre até que me encontre, tudo bem? A moça confirmou. E agora, um único objetivo para acabar com tudo aquilo. O tempo demorava a passar, agora a ligação de pontos terminada. Não restavam dúvidas sobre o que descobrira, mas o relógio caminhara algumas voltas desde que chegaram. 12:00. Subiu as escadas, seguido pela mulher cautelosamente, recolocou a tábua envernizada e foi para a cozinha. Flagrou as crianças comendo biscoitos encostados na pia e retiraram-se rapidamente em uma rápida despedida a Berenice. Do lado de fora, à luz solar, subiram nas bicicletas e pedalaram até a padaria. Sol quente, meia hora de trajeto e Rui já estava no terceiro milkshake, ao que Pedro pagou a contragosto quando se sentaram na mesa junto com o menino. 13:00. Vocês precisam saber algumas coisas sobre hoje. Eu descobri tudo o que eu precisava. Todos os nomes que buscava, e eu irei resolver tudo o que me foi confiado. Eu deixo com Rui a missão do reencontro com sua mãe hoje. Não contaremos que estava comigo, deixe parecer que foi o acaso. Rosália e Bartolomeu vão estar presentes também. Em resumo, hoje haverá a Assembleia Nacional da USEB no Teatro Municipal, e eu vou explanar tudo o que descobrimos sobre Álvaro e Plínio neste último mês, para todos ouvirem. Tá, mas Pedro, quem matou meu pai? Já eram 6 horas quando Pedro pegou o rádio, o livro e desceu com Rui no elevador. Em sua companhia, Júlia e Tiago sentados desciam também o veículo, todos os 4 andares até... A viagem fora curta. Pedro estava confiante. Finalmente resolvera tudo. A sensação em seu corpo era de alívio, sem peso nas costas e no seu psicológico. Claro que estava ansioso, mas um ansioso positivo. Sentia-se bem em fazer o que fazia. É o tipo de euforia positiva entregue pelo incentivo e vontade de mostrar seu trabalho há tanto tempo treinado e pesquisado. É aquela ansiedade positiva no dia da apresentação da estreia de um teatro, como Pedro praticamente faria hoje. Subiria no palco e apresentaria algo ensaiado em um mês para que todos descobrissem o que aconteceu há tanto tempo. O visual de toda a família era bastante elegante. Pedro com uma jaqueta de couro preta, por cima de uma camisa preta que sempre utilizava fechada até o último botão. Seus óculos e chapéu selavam o visual formal que compusera. Rui de gravata borboleta vermelha, camisa branca e suspensórios juntamente com sua boina acompanhavam a formalidade do resto da família, que se utilizava de casacos de inverno e calças sociais. Saíram do elevador e continuaram o trajeto a pé, com Pedro liderando o grupo que andava atrás. O menino não sabia com certeza se poderia levar a família para assistir a apresentação e se não atrapalhariam, mas não se importava. Tinha problemas mais importantes para se preocupar. Caminharam durante algum tempo. Depois de um tempo de caminhada, a família chegou até o teatro antes de todos. Tiago e Júlia entraram para pegar lugar. Pedro viu Álvaro e Plínio adentrarem ao local por outra entrada. Trajes de igual formalidade. Ai, que bom que não viram Rui. Algum tempo de aguardo, agarrado com o radinho com crucifixo no pescoço, Rui carregava em seu bolso todas as fitas cassete que, posteriormente,
serviriam de provas para incriminar Plínio e Álvaro em uma cajadada. Viu ao longe um homem de meia idade chegando, vestido todo de branco, com um exemplar livro dos espíritos de Kardec. O médium, que não se apresentou, aproximava-se das crianças. Sorria e mirava principalmente Rui. Boas noites, Pedro, e boas noites... E fez uma pausa, sorrindo para o pequenino. Espero aqui com vocês? Afirmativo. Eu preciso esperar que Galdino, Berenice e os amigos de Rui com seus pais cheguem. Após isso, entraremos e começaremos a apresentação. Eu peço que todos os meus convidados sentem na primeira fila, por favor, para que subam ao palco quando forem solicitados. Um burburinho passava atravessando a horizontal rua que descia nas suas frentes. Um grupo de adolescentes descia correndo e gritando na rua de bicicleta. Depois subia, fazendo o mesmo furdúncio. Diego e seus amigos corriam e gritavam aleatoriamente para que todos ouvissem seus berros e brincadeiras entre amigos. Ignorando a cena, Pedro percebeu que uma figura gordinha aguardava que Diego descesse novamente a rua para que atravessasse sem ser visto. Quando este se afastou, Bartolomeu chegou de mãos dadas com uma elegante Beatriz. Casacos roxo e azul marinho combinavam-se em um conjunto colorido. O menino, animado em ver Rui, aguardou do lado de fora, cumprimentando a todos com um aperto de mão, à exceção de Rui, que fora recebido com um caloroso abraço de amigo. Beatriz despediu-se dos garotos e entrou. Logo atrás, Joana com o marido, 8:10. Ela e Felipe cumprimentaram a todos com um aceno, e ela... Meu Deus, Rui, está... E abraçou o menino. Por que não me deu notícias? Onde se escondeu esse tempo todo, seu maluco? E não conteve sua emoção, quando abraçava o menino, debulhando-se em lágrimas. Pedro apenas deu uma piscadela para a moça, que transferiu todo aquele abraço para o menino. Emoções transferidas, e a mesma intensidade e energia passada para o menino em forma de raiva, quando soltou o abraço, e ainda chorando, iniciou um turbilhão de questionamentos. Que droga, Pedro! Já tinham encontrado, então? Não fazia sentido para a moça como o garoto já tinha encontrado Rui, porque não tinha lhe contado a fim de tudo. Por quê? Porque não lhe contava. Ele tinha sido pago para isso. E ali mesmo, no meio da rua, na fachada do teatro de estrutura de pedras e completamente em arquitetura neoclássica, a moça gritava com um detetive que aparentemente falhara. Pedro, sua função era simples: encontrar Rui. O menino estava sendo procurado pela polícia. Viram ele em um hotel e depois nunca mais. Onde raios você estava sequestrando esse menino? E meteu uma bufetada na cara de Pedro, agarrando o Rui pelo braço na tentativa de levá-lo. Não se descontrole! Pedia em súplica Rui. Eu estou bem, estás vendo? Por favor, entre no teatro que esclareceremos tudo em cima do palco. Por favor, Jô. E sorriu do mesmo jeito fofo que fizera sempre. Hoje não é domingo, mas é dia de reuniões, lembra? E abraçou a mulher, que emocionada abraçou de volta. Eu vou contar tudo para ti e para a mamãe assim que subir no palco. Não culpe Pedro, eu fiz bastante coisa também. Não se culpe, Rui. Você fora sequestrado esse tempo todo por um marmanjo adolescente. Eu não posso evitar que se sinta culpado, mas a culpa é exclusivamente de Pedro, meu pobre. Vamos, venha comigo onde ficará mais protegido. Estou com tantas saudades. A moça implorava pela volta do menino. Trajada em um vestido de festa demasiado extravagante para o evento, mas ainda assim muito bonito, a mulher parecia ser madrinha de um casamento. Pedro ria por dentro do tapa que levara, mas ainda não entendia o motivo de tanta revolta. Achou que a doméstica ia ficar feliz em ver o garotinho, mas a sensação de ter sido enganada era maior. E quando os sentimentos intensos se transferem... Eu não vou contigo. Eu ficarei com Pedro. Entre, por favor. Rui disse agora em tom mais severo. O tom de súplica foi embora pelo ralo, e só restava a sensação de dar ordens. Joana, surpresa com a atitude, que mais te lembrava Horácio, virou a cara e entrou com o marido, sem titubear. Que confusão! Pedro agora saía como vilão, mesmo tendo resolvido tudo. Esperava receber seu último salário depois de contar tudo que tinha que contar, em cima do palco. Logo depois, o advogado Galdino chegava com seu terno e uma pasta azul que prendia nas diagonais para mantê-la fechada. O vento gelado quase fez com que seu chapéu voasse.
Por isso chegou apoiando-o. Cumprimentou cordialmente todos os presentes. Alegou que na pasta havia todos os boletins de ocorrência com investigação pausada e todos os papéis que incriminavam Álvaro por calote e suborno. Pedro pediu que o homem de barba rala e altura média segurasse os arquivos e nada entregasse por hora, e que aguardasse até que fosse solicitado para subir ao palco. Assentiu e aguardou até que o resto das pessoas chegasse. Rosália buzinou ao longe sua bicicletinha ao aproximar-se dos presentes e descer. Estava de meias calças brancas e vestido infantil com babados no ombro. Cabelos soltos e arrumados com cachas. Maquiagem leve e um gloss rosa na boca selavam o visual. Havia se arrumado muito bem para estar lá. E encantava os olhinhos de Bartolomeu, que demorou para tomar a iniciativa de cumprimentá-la, já que ficou alguns segundinhos contemplando o rostinho angelical. Os abraços selavam os cumprimentos com Rui, e Pedro, apenas acena de cabeça com as crianças, achava que era necessário e aceitável. "Está pronto, Rui?" perguntou Bartolomeu, em um sorriso animado que se somava à ansiedade no corpo dele. "Hoje é seu grande dia." "Eu nunca me senti tão preparado, Bartô!" E todos sorriam. O companheirismo infantil, no clima de irmandade, era extremamente bonito para quem via de fora. Galdino achou aquilo muito fofo. E o médium apenas afirmou que aquilo era o correto a ser feito, imprimindo inclusive um tom enigmático à fala. Rui sorriu. Agora, faltava a única pessoa que terminaria cumprindo o que tanto buscava. Tiraria o peso do seu corpo, a culpa das preocupações dessas noites de sono e luto em suas orações. Ao longe, Berenice chegava, com uma bolsa branca pequena, que combinava seu traje simples e belo, vestido perolado até os pés e grandes brincos de prata. A moça transparecia elegância e responsabilidade ao mostrar-se daquele jeito. Estava realmente linda, praticamente sem nenhum resquício de tinta de pintar sua pele. Seus olhos pareciam mentir para ela. Não acreditava no que via em sua frente. Aquela figura baixinha e infantil, com a mesma boina, gravata borboleta e camisa que Rui sempre usava, era seu pequeno filho desaparecido? Seu Ruizinho! Não se conteve. Correu em direção ao menino sem hesitar e fortemente agarrou o menino em seu colo com um forte... Rodopiou o pequeno e, ruborizada, não se segurou em chorar bem alto. Desesperada, a moça chorava em volume elevado e lágrimas escorriam muito dos seus olhos. Não conseguia falar, não conseguia agir, não conseguia fazer nada. Só chorar, enquanto abraçava fortemente o menino durante longos 20 segundos. A cena emocionante foi ficando desconfortável, ao passo que Pedro ansiava não receber outra mão na sua face. Imaginando ser culpado novamente, Pedro já começou a se justificar em voz alta. "Eu o encontrei hoje, viu, em uma praça. Eu resolvi trazê-lo. Eu peço que assista a apresentação da plateia. O pequeno Rui vai participar, tudo bem?" E para sua surpresa, Berenice depositou o Rui no chão e olhou para a face do adolescente, pronunciando um terno "obrigada". Pedro sentiu um alívio percorrer o seu corpo. A moça não se conformava com a presença do menino, mas de nada mais queria saber. A soma de amores e saudades intensas não eram comparáveis ou equiparáveis, mas eram muito felizes ao final. A moça ajoelhou-se para ficar na média da altura do filho e ficou analisando os traços de rosto do menino. Afastou o cabelo que caía no rosto do menino e arrumava a gravatinha. Parecia tão impressionada que procurava qualquer tipo de defeitinho na vestimenta dele para que pudesse, como figura maternal, corrigir. 8h30. Estavam atrasados, e não mais educadamente atrasados. "Berenice, por favor, entre. A apresentação irá começar." "Tudo bem, agradeço-lhe. Eu sei que não o encontrou na praça, mas eu sei que ele está feliz, bem cuidado. E sei que em tudo influencia a sua investigação a respeito de Horácio." O menino abaixou a cabeça, culpado pela tentativa de mentir para Berenice. "Oh, não se culpe, eu não estou zangada." E recomeçou, sentindo aquela dorzinha na garganta, quando se tem muito para chorar, mas ele simplesmente insiste em não sair. "Eu estou satisfeita por ter cuidado tão bem do meu Rui. Grata por isso." E abraçou Pedro. Logo depois entrou no teatro. Ao olhar para Rui, o garotinho também estava rubro e com os lábios trêmulos, chorando. "Vamos terminar logo com isso?" O médium questionava, mirando o rostinho choroso de Rui, e o garoto assentiu. Pedro sentiu um clima estranho na conversa.
Parecia que eles possuíam algum problema específico interno que Pedro não sabia do que se tratava. Será que foi no dia que ele foi sozinho com o médium? Mas ignorou o fato e o enorme grupo de 6 pessoas adentrou no local. Rui, Rosália e Bartolomeu sentaram na primeira fileira, junto com Galdino e o médium. A primeira fileira era reservada para convidados. Plínio e Álvaro não sabiam da presença de Rui. Pedro deu a volta para ir para a coxia preparar-se para a apresentação. Estava agarrado com o rádio e as fitas no bolso. Ao adentrar pelos bastidores, encontrou Álvaro e Plínio de ternos brancos e camisas pretas em contraste. Pedro deixou na coxia diversa que os homens se encontravam o livro e o rádio no volume máximo, desligado, com a primeira fita, do ourives, encaixada. O show estava prestes a começar. O livro a Betfocus apoiado em cima de uma caixa de madeira que recebia as ondas. O rádio. O menino foi até a sala de figurinos e colocou uma gravata branca, que combinava perfeitamente com a camisa preta e o visual do resto do grupo, retirando sua jaqueta de couro e selando o figurino. A seita estava formada. Berenice optou por não participar da apresentação, e Júlia sequer considerava-se da seita, uma vez que ficou no Rio de Janeiro esse tempo todo. Pedro era o condutor oficial dela. Microfones de lapela apoiados em suas orelhas criavam um efeito descontraído nos seus visuais, ainda que tudo não passasse de impressão, visto que caminhavam presos por cabos. Cortinas fechadas e holofotes acesos. Ainda que atrasada, a apresentação começaria em pouquíssimos minutos. Elegantemente contrastantes, o grupo de homens no palco precisaria saber exatamente o que falar, embora isso fosse ser exclusividade de Pedro. Os 3 membros juntaram-se por fim na coxia direita para conversar antes da apresentação começar. Pois bem, respeitem o barão. Digam apenas o combinado. Pareçam modernos e descontraídos e falem apenas o que sabem. Que Deus nos ajude. Argumentou Plínio, e Álvaro tirou do bolso um crucifixo dourado. Pedro sorriu ao ver aquilo, visto que combinavam perfeitamente com a temática da primeira fita. Vestiu o seu também, e Plínio imitou a cena. Devidamente uniformizados, os membros da seita e trabalhadores do Estúdio 6 estavam prontos. Reuniram-se na coxia direita Álvaro e Plínio, e Pedro, aproveitando o espaço perfeito entre uma coxia e outra, conseguiu esconder seus objetos perfeitamente dos homens. 8h40 foi o momento ideal que o contra-regra viu para abrir as cortinas. E os 2 pedaços rubro de tecido foram sendo puxados para a esquerda e para a direita, com o mecanismo proporcionado pelo Teatro Municipal. Cortinas abertas, palco iluminado. A imprensa estava presente em massa e fotografava tudo. Altos flashes piscavam. A plateia estava cheia. Um homem de terno elegante e clássico entrou antes, mantendo o resto da seita aguardando os momentos de se apresentarem. Boas noites! E a plateia aplaudia em alto volume. Estamos reunidos aqui hoje para conversarmos a respeito da USEB, a União das Sociedades Espíritas Brasileiras. A nossa união consiste em mantermos uma vertente espírita universal em diferentes vertentes espíritas. Eu sei que lhes pode parecer complicado, mas é sobre isso que virei hoje comentar a vocês. Tomo como exemplo o grupo do Barão Silveira, que irá apresentá-los uma vertente diferenciada, da qual hoje aplicam o uso de outro livro de magias brancas para uso pessoal para o próximo. Cura de doenças físicas e psicológicas, foco em vertentes divergentes e, principalmente, o altruísmo como presente no coração de cada membro desse sorridente grupo. Com pessoas de todas as gerações, lhes apresento a Grande Seita! E a plateia aplaudiu educadamente. Pedro, Álvaro e Plínio entraram caminhando cordialmente no palco, com um pequeno microfone que lhes descia da orelha até a boca, apoiados aguardando seus comandos aquela noite. Berenice não subiu no palco até então. A plateia estava eufórica, bem como a mídia. A curiosidade era enorme pelo que seria falado, e todo um teatro lotado aguardava que alguém tomasse a liderança e começasse a dizer qualquer coisa. Álvaro, autoproclamado líder, tomou a palavra para si, e sem aviso prévio começou a apresentação do capenga, bizarro e mal explicado grupo ao público. Pedro aguardava ansiosamente o momento de somar seu carisma às suas provas, mas deixou o barão falar, e ele iniciou, como sempre, com sua voz extremamente bem projetada, o discurso que venderia a imagem de liderança e confiança em torno do excêntrico grupo. A mídia, há dias, estava maluca pela participação do grupo num evento de tamanha importância, e talvez o sensacionalismo crescesse em cima de tudo isso,
colocando-os num patamar quase paranormal. Mas se toda essa publicidade lhe serviu para encher o teatro, então já valia tudo. Álvaro iniciou, portanto, a apresentação. Pois bem, boas noites a todos. Eu sou Álvaro, o líder e barão de todo o grupo. Ao meu lado, temos o nosso mais jovem membro, Pedro. E ao meu outro lado, um grande amigo da família que já faz parte do grupo há uma década, Plínio. Todos nós nos reunimos aos domingos para reuniões administrativas em nossa sede, sempre com a minha condução, mas aceitando sugestão geral de todos os membros. Aos sábados posteriores, no entanto, nosso foco é receber pessoas e dar-lhes as instruções de como utilizar a magia negra para fazer o bem. E neste momento, a plateia toda, cada um na sua vertente, recebeu essa frase com estranhamento. Isso não é espiritismo. Mas Álvaro seguiu, percebendo um coro de vaias que se formava em um burburinho logo abaixo dele. Utilizar algum tipo de feitiço subversivo pode parecer estranho quando dito desse jeito, mas eu garanto que se for utilizado na forma de preceitos, pode ser mais satisfatório para todos. A explicação não fazia sentido algum, e Pedro poderia deixá-lo entrar em vexame sozinho. Ele não fazia ideia de como lidar com o próprio grupo, fora do universo publicitário. O incêndio começara, sozinho, mas ao invés de Pedro deixar aquilo carbonizar sozinho, foi até a coxia pegar mais gasolina. Voltou com o rádio e colocou no meio do palco com o microfone de mão. Encostou mesmo, ainda desligado, no alto-falante e segurou o livro na mão. Cortou Álvaro no meio de seu discurso e iniciou o próprio, fazendo o Rui de lá de baixo mirar aquilo de forma apreensiva. Que frio na barriga, aquilo vai começar. Os amigos de Pedro e a equipe convocada pareciam que praticamente torciam para aquilo finalmente acontecer. Pigarreou e começou os próprios dizeres. Boas noites aos presentes. Chamo-me Pedro. Sou o mais jovem presente nesse grupo e também fui um dos últimos a entrar. E parece que meu amigo aqui está confuso, mas eu ajudo a lhe refrescar a memória. Neste livro de autoria de Horácio Torquato, a vertente religiosa encontrada pelo homem tem foco nos seguintes preceitos. Eventuais nomes de magia negra conversam claramente com preceitos bíblicos. Isso é, como o próprio nome do livro diz. Sendo assim, o grupo possui sua marca oficial, que divide com o livro com o que vem gravado na cruz. Hebet Focus é o nosso grupo. Consiste no fato de querer um foco. É um preceito. Ao mesmo tempo, divide importância com a magia negra, onde, se utilizado de forma correta, pode servir de efeito repelente de espíritos. Álvaro se sentiu possuído por um sentimento de traição. O tom cínico e argumentativo de Pedro preenchia no mais velho um pouco de raiva, mas ele decidiu nada falar e ficou onde estava, olhando para a apresentação irônica do menino, que era imensamente registrada pela mídia enquanto a tensão crescia. Plínio mirava tudo com atenção, mas não sentia também o peso do que viria. O palco iluminado e a plateia escura ofuscavam suas visões, de forma que todo o grupo não enxergava sequer uma pessoa na plateia, lhes permitindo ter mais foco. Pedro, por vezes, até se esquecia que estava sendo observado por tantas pessoas a tão poucos metros. E talvez isso fosse positivo, já que lhe permitia mais liberdade para fazer. A liberdade de não se sentir observado era perigosa. Mas parece que o nosso barão não sabia nada a respeito do crucifixo e saía os distribuindo aleatoriamente. Como afirmado a seguir pelo assassinado Ourives Marques. O garoto apenas ligou o rádio, gerando uma microfonia insuportável aos ouvidos, e iniciou a reprodução. Em poucos passos, uma ajoelhada e uma apertada de botão, o plano iniciara a narrativa que roteirizou por tempos, tudo conforme planejado. O silêncio e a atenção na afronta consistiam não só no clima de tensão, como na tentativa de ouvir cada palavra gravada por Rui. Ecoava pelo teatro todo, total e silenciosamente focado, a seguinte frase. Foi então que ele fez a proposta. Eu faço o crucifixo, que agora servem de uniforme para a seita dele, e eu ganho sustento. Um amigo meu cedeu o escritório para eles fazerem um de sempre para a seita deles. Como diz, essas cruzes não possuem poder algum, nenhum mesmo, totalmente inúteis. Eu fabrico todas elas. Se eu colocasse alguma magia negra, pode ficar tranquilo que você saberia. E Pedro pausou o rádio, tomando a palavra para si novamente,
O silêncio feito entre o momento que pausava o rádio e preparava-se para prosseguir o discurso foi de curta duração, mas de forte intensidade. Força essa que contagiava a plateia. Álvaro e Plínio, de forma tensa e indescritível. Crescia em si um calor de raiva difícil de descrever, mas era forte. Olhava para Pedro com tamanha incredulidade que não se permitia entender o que acontecera até aqui. Claro que contestar podia ser horrível, mas o degrau que Pedro resolveu subir e partir para a humilhação pública era gritantemente estranho. Álvaro, este barão, desacredita da própria religião. Coloca a própria imagem de exorcista na venda dos que nada entendem a respeito da vertente, mas ele mesmo não entende o poder da cruz. Logo se vê o ultraje que fizera com a vertente religiosa espírita fundada por Horácio Torquato. A imprensa começava a tirar fotos. Todos iniciam um burburinho alto. Álvaro começa a ruborizar, nervoso, e roer as próprias unhas. Enquanto tentava se explicar, Pedro trocava as fitas pelo do descrito fiador. Irônico, Pedro praticamente deu um direito de réplica ao nervoso barão, que jogou a oportunidade no lixo e sequer tinha argumentos que negassem o que o garoto afirmava. Ora, vocês não vão acreditar no que o mais jovem aprendiz diz, né? Ele é um jovem, imaturo. Sequer sabe o que diz. O homem caminhava no palco, esboçando um nervoso sorriso, que não tinha exatamente como abordar o tema e sequer se defender. A plateia percebia que o menino tinha razão. Tantos anos de popularidade e confiança construídas através do meu trabalho. A cruz é imensamente protetiva. Completou por fim, em um único argumento que tentava, por sorte, salvar a própria pele, mas feito de maneira tão preguiçosa e porca que o contra-argumento de Pedro saiu ainda mais vitorioso, e qualquer chance que o homem tinha de se salvar caiu por terra. Tão poderoso que você distribuía como brinde, afirmou Pedro, fazendo o homem suar de ódio. Nada podia fazer em cima do palco senão apenas sorrir de nervoso enquanto suava frio. A raiva que sentia de tudo que Pedro tinha afirmado era indescritível. Deixou uma brecha e agora estava desmoronando na frente de 2.000 pessoas e todos os jornais. Precisava dar a volta por cima. Não era dado por brinde. Eu não entregava como brinde, mas como escapulário protetivo. Se o foco administrativo da seita era proteger o cidadão, a distribuição de crucifixo sempre foi porque tudo esteve no meu orçamento, para oferecer a melhor proteção espiritual gratuita a todos os cidadãos. E sorriu, finalmente, com um argumento convincente. A plateia aplaudiu. Os dois, no palco, esforçavam-se para manter uma postura focada e que não parecesse uma discussão. Mas claramente, se estivessem a sós, já estariam se agredindo fisicamente. Mas por ali, precisavam manter uma específica compostura, onde uma troca de provocações tinha que parecer uma troca de perguntas e afirmações, embora dava para perceber que a atitude de Pedro fosse claramente para derrubar Álvaro. A plateia nem entendia o que era ou não planejado, mas Berenice, Júlia, Tiago, Beatriz e as crianças sorriam satisfeitos com a postura de Pedro. A explanação se fazia presente. Pois então, Álvaro, se lhe sobrava tanto dinheiro como diz para dar ouro para as pessoas, por que nunca pagou o aluguel do barraco que nos reunimos todas as semanas? E apertou o botão de reprodução, liberando as seguintes falas. Álvaro sonega impostos. O homem sequer paga pelo aluguel devido à sua falta de renda. A imobiliária já disse que não podia mais fazer nada, e a seita corre o risco de ser expulsa do salão que usam como sede, e eu, de perder a minha credibilidade. Eu tenho com Álvaro anos de amizade que me motivaram a fazer o que eu faço, servir de fiador para um amigo. Mas eu não consigo ver sequer uma vantagem nesses mais de 10 anos aqui. Álvaro está endividado, tem procuração na justiça devido a alguns problemas passados, mas eu não sei nada mais do que isso. Claro como a água do rio que anteriormente Pedro mergulhara, a plateia capturou tendenciosamente na fala de Pedro e, como planejado, passou a entender o que ele estava fazendo e para quê. Ao comando de Rui, vem, gente! Álvaro começou a ser vaiado. Vexame registrado pela mídia. Vaias. Álvaro amarrou a cara e nem conseguiu se justificar a tempo. Logo que Álvaro abriu a boca, Pedro cortou-o e iniciou o próprio argumento que justificasse o que gravara. Eu peço a presença ilustre de um convidado que eu solicitei a vinda. Advogado Galdino, pode, por favor, demonstrar os documentos que trouxeste em sua pasta? O advogado, por sua vez, subiu sob aplausos ao palco.
Álvaro ficou surpreso em vê-lo participando de tudo aquilo. Jamais esperava que o advogado da família testemunhasse contra ele. Aquela humilhação pública estava começando a ficar sem saída, e Álvaro já não sabia o que fazer. Com gestos braçais, começaram a cobrar alguma atitude de Plínio, que nervoso também não sabia o que fazer. Gestos não verbalizados, sentimentos intensos e ódio. Álvaro iniciava um descontrole, em que pegava Pedro pela gravata e dizia para parar com isso. Mas o garoto não se rendeu. Fora separado por um Plínio que tentava a todo custo conter o homem, e Pedro seguia seu discurso. Estes documentos todos são boletins de ocorrência contra Álvaro. Tentativas de homicídio, tentativas de suborno, 2 deles já aprovados, e o homem tem procuração na justiça por subornar um policial. E sorriu irônico para Álvaro. Um tolo mesmo, podem aplaudir. E a plateia ovacionava Pedro, recebendo o tom com aplausos, ao que o garoto sorria. Pode descer, Galdino, obrigado pela presença. E a plateia toda sorria, aplaudindo aquele show de lavação de roupa judicialmente suja. Por fim, usarei da vertente espírita em conclusão. E trocou as fitas, caminhando pelo palco. Álvaro contorcia-se em vontade de socar o cínico e teatral adolescente, que parecia estar satisfeitíssimo com a condução da apresentação. Caso vocês não saibam, eu não estou preso. E por isso, esses boletins de ocorrência podem ser investigados como calúnia. E sorriu, satisfeito consigo. Eu já me resolvi com o meu amigo fiador e quitei a nossa dívida. Já estou pagando o aluguel. Não sei o que estás fazendo, amigo Pedro, mas arriscar seu único trabalho até então para acabar com a minha imagem a troco de nada? Onde é que estás com a cabeça? O menino não respondera. Estava trocando as fitas. Tudo que for apresentado até agora é mentira. Aqui é um médium falando conosco. Prosseguiu um Pedro animado com o próprio discurso, ignorando de forma rude a réplica e a defesa do homem adulto. E já peço que ele e Berenice sumam aqui ao palco por obséquio, enquanto todos ouçam o que ele mesmo me respondeu afinal. Berenice subiu, e o médium aguardou um bocado. E assim que a reprodução fora iniciada, o que a plateia toda ouviu foi o seguinte: Álvaro, o seu patrão, não é espírita. Eu posso concluir que se colocamos o homem como patrão e subdividimos hierarquicamente todos os presentes do mesmo fim espiritual, não temos um espírita de fato. E se ele não consegue conduzir a própria magia negra que induz, também posso concluir que a luminescência familiar não está com ele, mas em outro parente. Esta daqui é Berenice, irmã legítima de Álvaro. Ela detém todo o poder luminescente espírita, mas sempre fora desencorajada por Álvaro, como pode ser afirmado claramente pelo meu amigo médico. E o homem fora conduzido a sair da plateia e subir no palco, sua roupa combinando com a dos homens no palco, com seu fogo espiritual sendo esclarecido em voz alta assim que colocou os pés no palco. O homem... Álvaro sequer crê. Boa noite, médium. Meu nome é Ricardo, embora nunca tenha... E sorriu de forma carinhosa o homem. Não tinha problemas quanto a isso, mas era gozado que o garoto que lhe depositava tamanha confiança a respeito de temas espirituais nem tinha questionado sua graça. O fato de estar de frente a uma plateia predominantemente espírita facilitava o alcance do seu discurso. Falar com o público-alvo específico e correto trazia em si maior abertura sobre para quem falar temas que dominava, e, consequentemente, provar que sabia mais do que Álvaro, como Pedro fazia questão de deixar claro, hoje, publicamente, a ignorância intelectual do homem. Eu percebo em Álvaro completa descrença do livro que conduz. Aliás, este homem sequer é cristão. Nunca atendeu ninguém em seu grupo e não está nos conformes para continuar sendo membro da USEB. Não tem mediunidade alguma ou qualquer luminescência. Mantém a pose de barão para tentar manter o legado dos pais, atraindo as pessoas por medo e curiosidade, e consequentemente pela mentira, como a maioria das cartomantes circenses. Solicito, portanto, em respeito às sociedades espíritas brasileiras, a retirada de Álvaro do grupo. E sob gritos e aplausos, ambos desceram do palco, mantendo Álvaro e Plínio, junto com Pedro em cima dele. Algo a acrescentar, barão? O homem amarrou a cara, e antes que pudessem responder, o tom interrogatório do garoto foi interrompido por algo maior, que lhe atrapalhou e arrepiou as costas,
Um agudo grito de sirene soou do outro lado da rua, acompanhado de luzes rubro e ciano. A polícia chegara ao local. Com medo, Álvaro e Plínio retiraram-se pela porta dos fundos em extrema velocidade. Pedro os seguiu, abandonando tudo em cima do palco. Rui levantou correndo, seguindo Pedro e os outros homens. Um dos policiais fardados pegou um megafone e começou a dizer em alto e bom tom: "O garoto Pedro, que está apresentando o grupo, está sequestrando a criança desaparecida, Rui Silveira Torquato. Peço que se entregue, ou encontraremos para prendê-lo." E assim, como solicitado por Joana, um grupo de policiais entrou na viatura acompanhado pela moça e seu marido, Felipe. Perseguiam o carro preto que começara a ganhar velocidade na rua à frente, que dentro tinha Álvaro e Plínio. De supetão, Pedro pulou no carro dos fujões no meio da fuga e agora estava no banco de trás. Berenice tomou Rui pelas mãos e seguiu o carro também, com o táxi de trabalho que estava estacionado no momento anterior. Dentro, os acompanhantes Galdino e Ricardo encaixaram-se no banco de trás. A perseguição iluminada pela rua cheia tomava seu princípio, tomando contornos estranhos, sem saber exatamente a quem perseguir, mas sem perder também a confusão. 2 carros e uma viatura, e 3 objetivos diferentes: prender o assassino de Horácio, defender Pedro e prender, entrando em discordância, mas com o mesmo sentimento em todos. O asfalto recebia 3 carros com objetivos diferentes, mas o mesmo foco: justiça.